Muito boa tarde. Vamos então dar início à 30ª lição deste curso de Meteorologia. O tema da lição de hoje é o modelo quase-geostrófico e o objetivo é levar-vos a compreender os principais mecanismos que estão associados a perturbações baroclínicas em desenvolvimento nas latitudes médias. Ora bem, nós já vimos que o modelo quase-geostrófico é definido por este par de equações. A equação da vorticidade quase-geostrófica, que é a primeira equação, e a equação termodinâmica quase-geostrófica. Recordo apenas que, no que se refere à equação termodinâmica, menos dφdP é alfa, volume específico, condição hidrostática, e alfa é RT sobre P. Portanto, sobre uma superfície isobárica, menos dφdP é proporcional à temperatura. Os jacobianos que estão em ambas as equações representam adveções das quantidades vorticidade absoluta e temperatura pelo vento quase-geostrófico. Sigma é um parâmetro de estabilidade estática, Q com ponto é a taxa de aquecimento ou de arrefecimento por unidade de massa e ômega é a velocidade vertical no sistema P. A função de corrente quase-geostrófica é φ sobre F0, menos o jacobiano de φ sobre F0 com qualquer propriedade A. É a adveção geostrófica dessa propriedade. A vorticidade relativa quase-geostrófica é o laplaciano do geopotencial a dividir por F0, visto que é o laplaciano da função de corrente. Ora bem, estas duas equações, que definem o modelo quase-geostrófico, podem ser trabalhadas por forma a ser substituídas ou a dar a origem a outras duas equações que são mais adequadas para o diagnóstico de sistemas sinóticos nas latitudes médias. Essas equações, como vamos ver já de seguida, são a equação da tendência do geopotencial e a equação de ômega. Comecemos pela equação da tendência do geopotencial. Ora bem, se entre a equação da vorticidade e a equação termodinâmica quase-geostróficas, acabadas de referir, eliminarmos ômega, e ao fazê-lo ignorando a dependência de sigma de P com a pressão, portanto, sigma de P não varia muito com a pressão, portanto, vamos ignorar essa variação, o que é uma aproximação, claro. Portanto, vamos ignorar a derivada ddP de sigma de P. Pronto. Então, se eliminarmos a velocidade vertical ômega, o eliminante é a equação da tendência do geopotencial Q igual a dφdt. Eu deixo como exercício provar que, de facto, o eliminante é esta equação que está aqui na linha de baixo. Portanto, no primeiro membro temos fundamentalmente um laplaciano tridimensional no sistema P aplicado à tendência do geopotencial. O primeiro termo do segundo membro é a adveção da vorticidade absoluta pelo vento geostrófico. O segundo termo do segundo membro é a adveção diferencial de temperatura. Reparem que o que está entre parênteses é a adveção de temperatura. Mas menos ddP representa a diferença entre a adveção de temperatura em altitude e a adveção de temperatura a um nível na baixa troposfera. Portanto, esta diferença leva à designação de adveção diferencial de temperatura. Portanto, não é a adveção de temperatura, é a variação dessa adveção na vertical. E como temos menos ddP, temos o valor em altitude, menos o valor na baixa troposfera na mesma vertical. O terceiro termo representa a variação vertical de Q com ponto sobre P. Portanto, é a diferença de Q com ponto sobre P em altitude e num nível da baixa troposfera ao longo da mesma vertical. Ora bem, portanto, o que é que pode forçar a tendência do geopotencial? Reparem que o laplaciano tridimensional aplicado aqui já sabemos que é proporcional a menos Q, ou seja, o primeiro membro desta equação é proporcional a menos a tendência do geopotencial, e
os mecanismos forçadores são a adveção de vorticidade absoluta e a adveção diferencial de temperatura e a variação vertical da taxa de aquecimento. Recordo ainda o seguinte, é que, como já vimos, numa perturbação ondulatória aos 500 hectopascal, entre o vale e a crista aos 500 hectopascal, o vento do gradiente varia de tal forma que é mais pequeno no vale e mais elevado na crista. O que significa, portanto, que entre o vale e a crista vai haver divergência do movimento horizontal. Bom, e isto leva a concluir que entre o vale e a crista, o sinal, reparem, ainda outra coisa, entre o vale e a crista, a adveção de vorticidade relativa é positiva, visto que o vento aponta do vale, onde a vorticidade relativa é positiva, para a crista, onde a vorticidade relativa é negativa. Mas, no vale, o parâmetro de Coriolis é menos elevado do que na crista, que está a uma latitude superior. Portanto, a adveção geostrófica da vorticidade planetária é, entre vale e crista, negativa. Portanto, os sinais da adveção de vorticidade relativa e de vorticidade absoluta são opostos. Mas o sinal da adveção de vorticidade absoluta coincide com o sinal da adveção de vorticidade relativa. Isto é, em altitude, para perturbações ondulatórias, a adveção de vorticidade relativa excede em valor absoluto a adveção de vorticidade planetária. E, por consequência, o sinal da adveção de vorticidade relativa é o sinal da adveção de vorticidade absoluta. Quanto à equação de Ômega, bom, se entre a equação da vorticidade e a equação termodinâmica eliminarmos a velocidade vertical, eliminarmos a tendência do geopotencial, bom, então o eliminante é uma equação que relaciona φ com ômega e é a equação de ômega, e eu deixo como exercício verificar que a equação de ômega tem este aspecto. Repare-se que no primeiro membro desta equação temos o mesmo operador laplaciano tridimensional aplicado ao ômega. Portanto, este primeiro membro é proporcional a menos ômega. Bom, o primeiro termo do segundo membro é a adveção diferencial de vorticidade absoluta. O segundo termo do segundo membro é menos o laplaciano da adveção de temperatura. Portanto, o laplaciano de uma grandeza é proporcional a menos o valor da grandeza, mas como temos um outro menos atrás, então menos o laplaciano da adveção de temperatura é proporcional à adveção de temperatura. E o último termo é proporcional a Q com ponto, visto que o laplaciano de Q com ponto é proporcional a menos Q com ponto, com o outro sinal menos temos uma quantidade proporcional a Q com ponto. Portanto, como vemos, em condições adiabáticas, o campo do geopotencial determina completamente o campo da velocidade vertical ômega. Bom, o que acontece é que na escala sinótica, o primeiro e segundo termos do segundo membro apresentam sinais contrários e tendem a cancelar-se. Ou seja, o efeito forçador de cada um dos termos considerados individualmente sobre a velocidade vertical ômega é completamente diferente do efeito resultante da atuação dos dois termos. Este efeito resultante é de uma ordem de grandeza inferior à ordem de grandeza dos efeitos provocados individualmente por cada termo. E, por consequência, convém associar estes dois termos num único termo. Bom, eu deixo como exercício verificar que a adição do primeiro e segundo termos do segundo membro da equação de ômega se pode escrever desta forma. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a adveção de vorticidade absoluta pelo vento de temperatura. Reparem que menos dV geostrófico dP é o vento de temperatura da camada de espessura unitária com base na superfície isobárica de valor P. Menos vento de temperatura interno gradiente é a adveção da vorticidade absoluta pelo vento de temperatura.
Bom, e esta adveção de vorticidade absoluta pelo vento de temperatura está dividida por sigma. Por consequência, este termo é tanto mais intenso quanto menor for a estabilidade da atmosfera. Portanto, temos, para que a adveção de vorticidade absoluta pelo vento de temperatura seja positiva, é preciso que o vento de temperatura, que, como se recordam, é paralelo às isotérmicas, deixando as temperaturas mais altas à direita no hemisfério norte e as mais baixas à esquerda, no hemisfério sul, sinais contrários. Bom, portanto, dizia, como o vento de temperatura é paralelo às isotérmicas, então quando o vento de temperatura aponta de regiões de maior vorticidade absoluta para regiões de menor vorticidade absoluta, então o forçamento é de velocidade vertical ascendente. Porquê? Bom, porque cá temos um único termo que substitui, que é a soma dos dois primeiros. Bom, o primeiro membro da equação é proporcional a menos ômega, mas na escala sinótica, ômega é proporcional a menos W, ômega é menos ρGW. Portanto, o primeiro membro desta equação é proporcional à velocidade vertical W, dz dt, e, por consequência, quando a adveção de vorticidade absoluta ou relativa pelo vento de temperatura for positiva, então isso força movimento vertical ascendente. Da mesma maneira, quando a taxa de aquecimento for positiva, então menos laplaciano é positivo e força movimento vertical ascendente. Bom, isto é apenas relembrar que o vento de temperatura se pode escrever desta forma e, portanto, eu posso fazer a substituição do primeiro termo do segundo membro da equação de ômega por aquela expressão e, consequentemente, podemos agora estar em condições de aplicar a equação de ômega a um sistema baroclínico em desenvolvimento. Ora bem, vamos então aplicar a equação de ômega. Eu recordo que, para um sistema em desenvolvimento, recordo que temos uma depressão com um centro de baixas pressões à superfície, temos um vale pressionário aos 500 hectopascal ao oeste da depressão e temos também um vale térmico a oeste do vale pressionário aos 500 hectopascal. Ou seja, num perfil vertical temos o eixo depressionário que aponta da depressão à superfície para o vale depressionário aos 500 hectopascal a oeste, e é a oeste deste vale depressionário que está o vale depressionário no campo da temperatura, isto é, o ar mais frio está a oeste do vale aos 500. Da mesma maneira, temos o eixo das pressões mais elevadas, bom, da alta à superfície, a leste da superfície frontal quente, para a crista de altas pressões aos 500 hectopascal, e é a oeste da crista de altas pressões aos 500 hectopascal que está o ar mais quente. Ora bem, este desfazamento entre o campo da temperatura e o campo do geopotencial aos 500 hectopascal vai forçar a adveção de ar frio no vale em altitude e a adveção de ar quente na crista em altitude. Ora bem, vamos então aplicar a equação de ômega. Já vimos que o primeiro membro é proporcional a menos ômega, ou seja, proporcional a W. Bom, já vimos que o primeiro termo do segundo membro é a adveção de vorticidade absoluta com o mesmo sinal da adveção de vorticidade relativa pelo vento de temperatura a dividir pelo parâmetro de estabilidade, e o segundo termo é proporcional à taxa de aquecimento ou de arrefecimento. Bem, portanto, em conclusão, a velocidade vertical é ascendente quando o vento de temperatura aponta de regiões de maior vorticidade para regiões de menor vorticidade, como acabamos de ver, e a intensidade é tanto maior quanto menor for a estabilidade da atmosfera. A contribuição do último termo também já foi deduzida e temos aqui esta figura onde temos o eixo dos x e o eixo dos y sobre uma superfície isobárica, portanto temos a ter uma visão, digamos, horizontal sobre uma superfície isobárica. Temos as isoípsas aos 500 hectopascal, as linhas pretas a cheio. Temos a tracejado as isotérmicas aos 500 hectopascal.
Bom, desfasadas para o oeste, o vale térmico está a oeste do vale depressionário e, por consequência, o vento geostrófico paralelo às isoípsas traz para o vale depressionário ar mais frio. E o mesmo vento geostrófico paralelo às isoípsas leva para a crista de altas pressões ar mais quente, visto que a crista no campo da temperatura está também a oeste da crista do geopotencial. Ora bem, então, de acordo com o primeiro termo do segundo membro, temos aqui atracejado, a ponto traço, digo, as regiões de velocidade vertical ascendente e velocidade vertical descendente aos 500 hectopascal, devido à adveção de vorticidade absoluta pelo vento de temperatura. Ora bem, vamos agora aplicar a este mesmo sistema em desenvolvimento a equação da tendência de geopotencial. Bom, então, o primeiro membro da equação é proporcional a menos Qi, é um Laplaciano, é proporcional a menos a Qi, ou seja, é proporcional a menos a tendência de geopotencial. E o primeiro termo do segundo membro é a adveção de vorticidade absoluta, que tem o mesmo sinal em altitude que a adveção de vorticidade relativa. O segundo termo do segundo membro é a adveção diferencial de temperatura e o último termo representa a diferença entre taxas de aquecimento, entre a quantidade de Q com ponto sobre P em altitude e a um nível inferior da troposfera. Ora bem, então vemos que entre o vale e a crista em altitude, a adveção de vorticidade relativa é positiva, visto que o vento aponta do vale para a crista, portanto, de uma região onde Z é positivo para uma região onde Z é negativo. Portanto, temos uma adveção de vorticidade relativa positiva. Já vimos que essa adveção excede a adveção de vorticidade planetária, que tem sinal oposto, e, portanto, a adveção de vorticidade absoluta é positiva. Bom, então isto significa que o Qi menos Qi é positivo, ou seja, Qi é negativo. Portanto, o geopotencial entre o vale e a crista aos 500 hectopascal vai decrescer, vai diminuir devido à adveção diferencial, devido à adveção de vorticidade. Ora bem, então, isto significa, portanto, em termos sinóticos, que o vale depressionário se vai mover para leste. Nós temos um vale e uma crista, mas entre o vale e a crista o geopotencial vai descer. Isto quer dizer que o vale se está a deslocar para leste, sem que haja intensificação ou enfraquecimento do sistema. É apenas uma propagação para leste do sistema associada à adveção de vorticidade em altitude. O segundo termo representa a adveção diferencial de temperatura, ou seja, temos a adveção diferencial em altitude menos a adveção diferencial na mesma vertical na baixa troposfera. Ora bem, sob o vale em altitude, sob o vale, há adveção de ar frio. Mas essa adveção de ar frio é mais intensa na baixa troposfera do que em altitude. Assim, a adveção diferencial de temperatura é a diferença entre um número negativo e um número negativo de maior valor absoluto. Por consequência, a adveção diferencial de temperatura sob o vale em altitude é positiva. Bom, e isso implica o cavamento do vale, visto que temos adveção diferencial positiva de temperatura. Ora bem, sob a crista em altitude, já vimos que a crista em altitude está a leste da frente quente à superfície, enquanto que o vale em altitude está a oeste da superfície frontal fria. Bom, então sob a crista há adveção de ar quente, que é mais intensa à superfície do que em altitude. Então, a adveção diferencial de temperatura é a diferença entre um número positivo e um número positivo de maior valor absoluto e, por consequência, é uma quantidade negativa, o que implica a intensificação da crista. Ora bem, portanto, sob o vale a oeste da frente fria,
na camada entre o vale e os 1000 hectopascal, ou entre o vale aos 500 e a superfície, há a adveção de ar frio, e sob a crista há a adveção de ar quente. Portanto, o vale cava, a crista intensifica-se. Ora bem, e por consequência, esta adveção diferencial de temperatura é o mecanismo responsável pela intensificação do sistema, uma vez que a superfície isobárica dos 500 hectopascal vai aumentar o seu declive por cavamento do vale e intensificação da crista e, por consequência, o vento em altitude vai reforçar-se. O sistema está a desenvolver-se, está a intensificar-se. Ora bem, quanto ao terceiro termo do segundo membro, nós não vamos considerá-lo aqui, é apenas uma referência. Já vimos que é proporcional à diferença entre Q com ponto sobre P em altitude e nos níveis mais baixos da troposfera. Se a diferença é positiva, φ decresce. Se a diferença é negativa, φ cresce, uma vez que o forçamento é para menos Q, ou seja, menos dφ dt. Bom, então nós analisamos como é que uma perturbação baroclínica em desenvolvimento nas latitudes médias vai evoluir tendo em conta a aplicação da equação de ômega e dos mecanismos forçadores da velocidade vertical e da aplicação da tendência do geopotencial. Bom, então vamos fazer uma síntese ou um resumo das principais conclusões obtidas. Bom, eu vou numerar estas conclusões. Primeiro, sobre a depressão à superfície, sobre a depressão frontal, aos 500 hectopascal, encontramos-nos entre vale e crista. Sobre a alta à superfície, que está a oeste da frente fria, portanto é a alta fria que vem a oeste do sistema frontal, aos 500 hectopascal, encontramos-nos entre crista e vale, em altitude. Bom, nestas regiões temos a adveção positiva de vorticidade absoluta ou relativa entre vale e crista aos 500 e à superfície a adveção nula de vorticidade. Porquê? Porque à superfície temos um centro de baixas pressões, onde os gradientes de vorticidade são nulos, porque a vorticidade tem um extremo e, por consequência, a adveção de vorticidade à superfície é nula. Então, entre o vale e crista em altitude, quando à superfície temos uma depressão frontal, a adveção diferencial de vorticidade relativa ou absoluta é positiva. Da mesma maneira, entre crista e vale, temos a adveção negativa de vorticidade em altitude, a adveção nula à superfície, a adveção diferencial de vorticidade relativa ou absoluta negativa. Bom, temos aqui esta representação esquemática, portanto, cá temos a cheio as isoípsas aos 500 hectopascal, entre o vale e a crista, a depressão à superfície, entre a crista e o vale, um centro de altas pressões à superfície. Bom, e como vimos, a adveção de vorticidade em altitude força movimento vertical ascendente sobre a depressão à superfície e subsidência sobre a alta à superfície. Portanto, são mecanismos dinâmicos. Temos adveção positiva e negativa de vorticidade que força movimento vertical ascendente e descendente. Agora, se o geopotencial entre o vale e a crista em altitude, por adveção de vorticidade, portanto, pelo facto do vale se deslocar para leste, se o geopotencial vai decrescer, então a vorticidade relativa, que é o Laplaciano de φ sobre F0, vai se intensificar. Bom, isso significa, portanto, que a espessura 500.000 vai decrescer também. Bom, ora bem, como se trata de um processo dinâmico, para que a espessura se mantenha hidrostática, a atmosfera entre a superfície e os 500 hectopascal vai ter que arrefecer. Mas como nesta região não há adveção de temperatura, o arrefecimento tem de estar associado a movimento vertical ascendente, que vai produzir um arrefecimento adiabático. Daí que
a velocidade vertical tenha de ser ascendente. Portanto, o geopotencial vai decrescer, a vorticidade relativa vai aumentar em altitude, a espessura 500.000 ou 500 de superfície vai decrescer e, por consequência, para que a temperatura ou a espessura se mantenham hidrostáticas, tem que haver arrefecimento. E isso, como não há processos termodinâmicos advetivos de ar frio, então o arrefecimento tem que ser adiabático e tem que estar associado a movimento vertical ascendente. Da mesma forma, sobre a alta à superfície tem que haver subsidência, porque o geopotencial vai subir, a vorticidade relativa em altitude vai decrescer, para que a temperatura ou a espessura se mantenham hidrostáticas, tem que haver aquecimento. Como não há adversão de temperatura, esse aquecimento tem que ser adiabático, associado à subsidência. Ora bem, portanto, sobre a depressão à superfície, há, pois, movimento vertical ascendente e sobre a alta à superfície, há subsidência. Mas o movimento vertical está, pela equação da continuidade, associado à divergência ou à convergência. Isto é, o movimento vertical só pode aparecer se aparecer uma componente ageostrófica do movimento, a qual é responsável pela divergência ou convergência. Bom, então reparemos, sob o vale aos 500 hectopascal, antes disso, mas esta componente ageostrófica, o que é que mostra? Mostra que, em presença da adversão positiva de vorticidade, para que a temperatura ou a espessura se mantenham hidrostáticas, tem que haver divergência ou convergência. Portanto, tem que aparecer uma componente não geostrófica do movimento. Ou seja, o equilíbrio geostrófico e o equilíbrio hidrostático, no modelo quase geostrófico, só podem manter-se no decurso do tempo se, entretanto, aparecerem componentes ageostróficas que forçam uma circulação vertical que mantém a espessura hidrostática em face de adversão positiva de vorticidade. Agora, vamos considerar mecanismos termodinâmicos. Sob o vale aos 500 hectopascal, há adversão de ar frio. Já vimos que essa adversão é mais intensa na baixa troposfera e menos intensa aos 500. Porquê? Bom, porque aos 500 as isotérmicas estão mais paralelas às isoípsas do que à superfície. Portanto, a adversão de ar frio é maior junto à superfície. Portanto, a adversão diferencial de temperatura é positiva. Ora bem, este mecanismo termodinâmico cava ao vale e o geopotencial no vale aos 500 decresce. Bom, mas, reparem, a mesma configuração e agora estamos a pensar no vale depressionário. Portanto, o geopotencial no vale vai decrescer. Bem, mas, portanto, a vorticidade relativa no vale vai aumentar, associada ao decréscimo de φ. Bom, por outro lado, o forçamento disto é a adversão de ar frio. Bom, mas por outro lado, o que é que vai acontecer? É que se a vorticidade aumenta, pela equação da vorticidade, não havendo adversão de vorticidade na região do vale, tem que haver o termo da divergência a atuar. E, por consequência, para a vorticidade aumentar, tem que haver em altitude convergência. Portanto, tem que aparecer uma componente geostrófica do movimento que força convergência aos 500 hectopascal e subsidência, portanto, W negativo, sob o vale aos 500. Da mesma maneira, sob a crista a leste da frente quente, tem que haver movimento vertical ascendente. Porquê? Porque a adversão de ar quente mais intensa na baixa troposfera do que na alta, do que aos 500 hectopascal. Portanto, a adversão diferencial negativa que força o crescimento da crista, o geopotencial aumenta, a vorticidade relativa diminui, mas como não há adversão de vorticidade, então tem que haver divergência em altitude, portanto, tem que, associada a uma componente geostrófica que força movimento vertical ascendente. Então, repare-se que sob o vale e sob a crista em altitude, nós temos subsidência e movimento vertical ascendente. E repare-se que estes movimentos verticais vão forçar, respectivamente,
vão forçar, respectivamente, arrefecimento adiabático e aquecimento adiabático. Portanto, o aquecimento adiabático sob o vale contraria a adveção de ar frio e o arrefecimento adiabático sob a crista contraria a adveção de ar quente. Portanto, esta circulação vertical secundária associada ao aparecimento de uma componente geostrófica do movimento vai gerar uma circulação vertical que contraria os processos advetivos. Repare-se, portanto, que, mais uma vez, para que, em presença da adveção diferencial de temperatura, a vorticidade se mantenha geostrófica, quer no vale, quer na crista, tem que aparecer uma circulação vertical. E tem que aparecer componentes não geostróficas do movimento. Essas componentes não se refletem nas equações, a não ser nos termos associados ao movimento vertical, que, por sua vez, pela equação da continuidade, estão associados a processos de divergência ou convergência. Ora bem, portanto, estes slides mostram precisamente o que se acaba de dizer e sintetizam o que se acaba de dizer. Ora bem, por consequência, a conclusão muito importante é que, no modelo quase geostrófico, que está condicionado pelo equilíbrio quase geostrófico e pelo equilíbrio hidrostático, a equação da vorticidade e a equação termodinâmica, ou, se quiserem, a equação da tendência do geopotencial e a equação de ômega, só continuam a ser válidas no decurso do tempo se houver mecanismos não geostróficos em atuação. Mecanismos esses que contêm movimentos de convergência ou divergência horizontal e uma circulação vertical secundária associada a esses processos de convergência ou divergência. Ora bem, portanto, como já dissemos, mas convém acentuar, a adveção diferencial de temperatura é, na ausência de processos diabáticos, o único mecanismo que pode intensificar a perturbação baroclínica, já que os processos de adveção de vorticidade apenas propagam o sistema sem o intensificar. Não é demais repetir, os constrangimentos simultâneos de equilíbrio geostrófico e hidrostático implicam a existência de uma circulação secundária ageostrófica, horizontal e vertical. Esta circulação horizontal e vertical mantém a espessura hidrostática em presença da adveção de vorticidade e a vorticidade geostrófica em presença da adveção de temperatura. Mas reparem que a distribuição, portanto, esta figura mostra esquematicamente a circulação vertical secundária associada ao modelo quase geostrófico. Portanto, vemos que sobre a depressão à superfície e sobre o vale em altitude temos movimento vertical ascendente, peço desculpa, sobre a depressão à superfície e sob a crista em altitudes temos movimento vertical ascendente e no vale em altitude temos subsidência. E, portanto, cá temos a circulação vertical secundária que implica a existência de movimentos ageostróficos na atmosfera. Ora bem, este curso, na sua primeira parte, conclui-se com esta 30ª lição. Bom, porquê? Porque este curso, a partir de uma determinada altura, esteve associado a um projeto FCT que terminou. Bom, então, neste final de curso, convém fazer alguns reparos. Bom, trata-se de um curso introdutório à meteorologia física e à meteorologia dinâmica. Ficaram por tratar vários tópicos importantes. Por exemplo, física das nuvens, a teoria do desenvolvimento, ou a ciclogênese, a frontogênese, os vários tipos de instabilidade, a instabilidade inercial, a instabilidade barotrópica, a instabilidade baroclínica, a instabilidade simétrica, etc. A energética, as transformações entre diferentes formas de energia na atmosfera e, em particular, em sistemas baroclínicos em desenvolvimento nas latitudes médias.
Pouco dissemos sobre a circulação geral da atmosfera, a meteorologia tropical, que é qualitativamente e quantitativamente distinta da meteorologia nas latitudes médias, teleconexões, como, por exemplo, a oscilação do Atlântico Norte, o El Niño, portanto, são processos muito importantes na atmosfera. Tudo isto ficou por tratar. Bom, ora bem, então este curso, que começou por ser uma iniciativa do Centro de Tecnologia Educativa, ou Tecnologias Educativas da Universidade de Évora, que foi desde o início apoiado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, através do Departamento de Aeronáutica e Transportes e do Centro de Investigação DREAMS, foi mais tarde enquadrado por um projeto FCT, financiado por esse projeto, mas este curso vai ter de continuar para exatamente nas lições que ainda falta dar, que se estimam em número de 15, os tópicos em falta possam ser tratados convenientemente. Eu gostaria, no final desta primeira parte do curso, de expressar os meus agradecimentos a todos aqueles que o acompanharam. Sugestões, críticas e detecção de erros serão sempre tidas em consideração, serão bem-vindas. E, finalmente, gostaria de agradecer à professora Mariana Valente, que me convidou para proferir estas lições, à professora Cristina Galacho, ao professor João Neves, da Universidade de Lusófona e diretor do Departamento de Aeronáutica, e aos técnicos Pedro Lopes, da Universidade de Évora, Paulo Teles e Regina Corte Real, também da Universidade de Évora. Por consequência, o curso vai continuar em breve com um número de lições que se estima em número de 15 para completar os tópicos que ficaram em falta. Muito obrigado a todos.